Se o socialismo é culpado por todas as mortes em regimes comunistas, por que o mesmo raciocínio não se aplica ao capitalismo? Vamos lá, 5 minutos para a resposta. Bom, primeiramente, o capitalismo, em momento algum, para existir, ele precisou financiar qualquer tipo de revolução. O que você tem é o colonialismo, que vem antes do capitalismo, e que ele foi mantido pelos países. A sede de acúmulo de poder, de acúmulo de riqueza, não surge do capitalismo. Ela existia antes. A diferença é que antes era por meio da violência que os grandes reis acumulavam capital. Então, o faraó acumulava capital por meio da violência. Então, essa é a diferença. Agora, o capitalismo, ele permite que você tenha mais ascensão social, permite que as pessoas possam participar e que o bilionário, ele disse que o bilionário é um cara que não trabalha, é uma falácia absurda. O bilionário, se ele não trabalhar, se ele não acompanhar a própria empresa, se ele não estiver entendendo o funcionamento completo do seu negócio e deixar na mão de outras pessoas e o negócio der errado, quem perde dinheiro é ele. Então o incentivo é para ele cuidar do próprio negócio, entender o próprio negócio. Então, quem faz mais pela sociedade? O bilionário, que tá ali gerindo um negócio, que gera emprego, que gera riqueza? Ou você que treina sindicalista para não trabalhar? Eu acho que eu fico com o bilionário. Eu prefiro o bilionário. Então, culpar o capitalismo por algo que não é do capitalismo é um pouco complicado. E os dados são contra. Esse negócio da crise econômica. Você teve uma crise econômica pontual ou outra devido a intervenções estabanadas do Estado? Aconteceram sim. Agora, no saldo geral, o capitalismo gerou mais riqueza ou mais pobreza? Mais riqueza. Mais riqueza. Os dados estão aí. O mundo hoje é muito melhor do que antes da Revolução Industrial. O capitalismo é perfeito? Não, já disse aqui, o capitalismo ele pode, sim, dar vazão para diversos impulsos humanos que são impulsos negativos. Então, isso a gente tem que rever e é por isso que eu sou um cristão. Agora, dizer que economicamente a vida não melhorou depois do capitalismo é simplesmente apostar em uma mentira. E quem está trazendo aqui uma proposta de mundo novo, de mundo inovador, é o meu colega aqui. Só que ele não consegue citar um exemplo de socialismo que deu certo e ele não consegue explicar como isso vai funcionar sem banho de sangue. Comentários? Bate bola, rapidinho. Primeiro, totalmente equivocado, Lucas. O bolivarianismo está ligado a um processo de dependência da América Latina, sem nenhuma conotação com o socialismo, tanto que Bolívar, na Venezuela, que ele é venezuelano, por isso ele é tão reivindicado lá, ele era símbolo das direitas venezuelanas, inclusive das ditaduras de direitas venezuelanas, na passagem do século XIX para o século XX, exaustivamente. Qualquer um pode pesquisar aí, eu faço o convite, gente, pesquisem, pergunte para o ChatGPT, olhem aí no Google, é tanta informação sobre isso que nem precisa me entrar muito em detalhes. A lei da vadiagem foi criada pelo Estado para socorrer a iniciativa privada que queria utilizar aquela massa de pessoas para trabalhar nos seus empreendimentos da indústria tecelã, que está na base aí da Revolução Industrial. Então, sim, Estado e setor privado sempre tiveram de mãos dadas. É só realmente no YouTube que existe essa utopia de um mercado sem Estado. Na verdade, o mercado ele se universaliza com a ação de ferro com a mão de ferro do Estado, e o mercado se desenvolve com a mão de ferro do Estado. Então, dois lados da mesma moeda. Mercado e Estado é a mesma coisa. Segundo, não, de modo alguma, não tem acumulação de capital no Egito, você pode procurar à vontade, inclusive já dediquei bastante esse tema por razões que não vem ao caso. Egito, Mesopotâmia, todas essas sociedades não há acumulação de capital, não na forma de capital, dinheiro não, você tinha acesso a ouro, não tinha riqueza. Você tinha acesso a bens de uso, tudo era feito com vistas à utilização. Então você adquirir riqueza para adquirir riqueza, ou seja, aplicar dinheiro para obter mais dinheiro no final, isso não fazia sentido na cabeça dessas pessoas. Você começa a ter processos assim na história, na Grécia, por exemplo, mas era tão minoritário, por exemplo, nas minas de prata, de Láurio, que tinha uma importância no desenvolvimento de Atenas, clássica e tal, que você tinha ali, a prata era empregada para se obter mais prata, isso era considerado tão absurdo que isso foi amplamente criticado como uma ideia irracional e absurda por autores como Aristóteles, como Platão, como o dramaturgo Sófocles e etc. A ideia de acumular capital, ela só se tornou dominante num momento muito recente da nossa história, nos últimos séculos. Até então ela não fazia sentido nenhum. E existiam pessoas ricas, com certeza, mas a rica ali era bens de uso. O que era uma aristocracia do período medieval? Ela tinha uma orquestra para ela tinha 30, 40 criados para ela, eram classes dominantes que também extorquiam trabalho excedente, mas não sobre a forma capital. A forma capitalista é completamente diferente. Sabe como é que os liberais fazem para universalizar o liberalismo para o mundo inteiro? E nesse sentido poder dizer que são conservadores e liberais, essa coisa completamente esquisita, tirando o conteúdo específico do capitalismo. O que caracteriza o capitalismo é você emprega o dinheiro, o capital, para obter mais dinheiro e mais capital. Essa figura antes dos últimos 4, 5 séculos nunca fez sentido. E por último,
último, rapidamente, é claro que numa sociedade onde quem tem a propriedade de todos os meios necessários para produzir, ou seja, de toda a riqueza assim considerada, quem vai perder dinheiro se isso der errado vai ser eles. Assim como na sociedade escravocrata, se vai ser os senhores de escravos que vão perder em qualquer coisa que envolva a produção da sociedade escravocrata. Isso é meio que evidente, isso é óbvio, isso é uma tautologia, para usar uma figura aqui da lógica. Por isso que a gente quer mudar uma sociedade. Então, o capitalista que empregou o capital, então ele que vai perder. Claro, se ele é o dono de tudo, é isso que define a sociedade. Nós somos produtos só de bens de uso, enquanto o capitalista é produto dos bens que permitem produzir. É óbvio que ele vai perder porque ele já é o proprietário. Então isso é uma evidência, isso é uma obviedade, é uma tautologia, para usar um termo da lógica. Tá certo. Perguntas para Gustavo. Segunda pergunta do chat. Ó, vamos lá. O Rafael, ele mandou. A Eu China... queria mais empolgação, por favor. Eu senti meio... Você tá desanimado. Empolgação, Não, não vai. é que eu tô desanimado, é que a pessoa tá usando o meu nome, sendo que não fui eu. Sério? Então, vai. Ó, o Rafael, ele Aí. mandou aqui. A China se autodenomina socialista, mas tem um dos sistemas econômicos mais capitalistas do mundo, com grandes corporações privadas e bilionários. Se a China é um exemplo de sucesso do socialismo, por que ela só cresceu depois de adotar políticas de mercado? É uma ótima questão, né, na verdade. Aliás, eu participei de muitos debates recentemente, onde as pessoas sempre falam, assim, elas recusam todas as sociedades existentes como capitalista. O capitalismo perfeito só existe na cabeça dela, Igual o comunismo na sua. né? Pois É uma igualzinho. crítica que faziam ao comunismo. Então, da A gente. gente que fazia um comunismo, exatamente. Então é uma briga de nomes, né? Veja, a China, ela teve uma estratégia de desenvolvimento altamente bem sucedida do ponto de vista da disputa capitalista. Altamente bem sucedida. Daria para ter um programa inteiro só para discutir China, né? A gente já chegou a fazer um estudo no ILAES com muitos detalhes a respeito disso aí. Mas isso é muito interessante para a gente ver o que é o capitalismo dar certo. É por isso que você fica nisso. Por que não deu certo? Por que não deu certo? O que é a China hoje? Só vou dar esse retrato. A migração interna na China é proibida. Migração interna. Eu não posso ir da zona rural para a cidade ou de uma região da China para outra. Pro campo pra praia, de campo para praia. E nem de uma região para outra. Se fosse de um estado para outro, nada. Lá qualquer locomoção social ela é controlada. Deu na louca, eu quero morar no Não interior. pode. Não posso. Não pode. Você tem que ter autorização para poder fazer isso. Por que eles fazem isso? Para controlar o exército industrial de reserva, trabalhador desempregado. E para controlar o seu processo de desenvolvimento. Mas será que se eu for amigo da galera eu não consigo uma boquinha? Quero uma casa na praia, quero uma casa boa. É possível, né? Mas eu não tá. vou dizer aqui sobre coisas Tá bom. individuais que eu não conheço, mas é assim, é possível. Aí o que acontece? A China tem 350 milhões de pessoas, 1,4 bilhão de habitantes. 350 milhões de pessoas vivem nas cidades tipo 1 e tipo 2, como eles categorizam, que são as cidades industrialmente desenvolvidas. As cidades têm um PIB per capita aí padrão Europa, na média. Tá? Se pegarmos os principais países da Europa ali, 350 milhões. As outras 1,1 bilhão de pessoas, o PIB per capita é padrão Nigéria, que é metade do Brasil. Tá? Mais de 1 bilhão de pessoas na China vivem numa situação social similar à Nigéria, que é metade do PIB per capita brasileiro. Então você pode perguntar, esse capitalismo chinês deu certo? Ora, para o capital chinês, tanto a parte estatal quanto a parte privada, foi um processo exitoso. A China hoje é uma potência que está no interior da disputa capitalista mundial. Agora, a classe trabalhadora chinesa, mais de 1 bilhão dela, está numa situação similar à da Nigéria e pior, eles não podem nem disputar os empregos nas grandes cidades, porque eles não têm possibilidade de se locomover. Então você cria uma indústria lá com 40, 50 mil novas pessoas e aí você vai se candidatar para sair daquela região paupérrima onde você está e ingressar numa daquelas cidades tipo 1 e tipo 2 que tem na China. É uma ótima questão. Né? O capitalismo dá certo é isso, ele dá certo para alguns, evidentemente, e para a enorme minoria. Né? O que se reflete nos dados que são baseados em média e cria essa distorção entre países, porque há uma enorme migração de valores dos países da periferia, né? que não tem a propriedade das grandes empresas para os países centrais. Então essa migração de valor aí possibilita países como antes, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e agora a China entrando na jogada, possa ter uma situação favorável em relação a outros países do mundo, porque a exploração aí se manifesta também nessa escala global. Então, a China deu certo para quem? Em que sentido? Para mais de 1 bilhão da sua população, não. Foi? Foi. Comentários aí, 3 minutos para comentar. Bom, vou tentar responder o máximo possível aqui das mentiras, né? Mas o primeiro ponto é
Em relação à China, é um país que tem uma população muito grande, não é um país plenamente capitalista, teve uma abertura de mercado sim em alguns aspectos, o que aumentou com aquela mão de obra que você tinha a produtividade, e por isso a China cresceu. Toda vez que um país se abre para o capitalismo, ele tende a se desenvolver, e isso é um fato. Então é por isso que aconteceu na China, e é por isso que ele não sabe explicar direito. Quando você vai olhar para as mentiras aqui dele, e ele equipara escravidão ao trabalho, então é uma coisa um pouco ridícula. É normal o comunista não gostar de trabalhar, mas comparar escravidão ao trabalho é um tanto quanto ridículo, porque escravidão implica você não poder deixar de trabalhar para um determinado setor. No capitalismo, você pode buscar outro emprego. Então, quanto mais livre, mais alternativas de emprego. Você tem dados mostrando que, por exemplo, os países que você tem o maior índice de liberdade econômica são os países que têm menos desemprego, que têm maior qualidade de vida, têm maior IDH. É assim que funciona. Os países que têm menos liberdade econômica, eles não têm isso. Dentro do livre mercado, etc., você realmente nunca vai ter um sistema perfeito sem Estado. Realmente não existe a ausência de Estado, ninguém nem pretende isso, ninguém nem propõe isso. O que a gente diz os países que abrem mais os seus mercados, que permitem mais a livre iniciativa, são países mais ricos e prósperos. E os países que se fecham mais, o exemplo extremo que eu posso dar aqui é a Coreia do Norte, são os países mais pobres. Então isso é algo lógico, acontece, está registrado pela história e pela economia. Quando eu falei do faraó, eu estava falando sobre o impulso de acúmulo, que está presente na gente. Não estava dizendo que existiam bancos. Agora, o impulso de acúmulo, ele sempre existiu. Em relação a quando ele fala de dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro, sem você ter bens de consumo para poder consumir, sem você ter riquezas e conquistas para poder realizar, ele não faz sentido. As pessoas acumulam para poder comprar, para poder melhorar os padrões de vida e para poder construir coisas. E quando a pessoa tem dinheiro suficiente para consumir quase tudo, ela inova, cria novas coisas, como por exemplo o caso do Elon Musk, que tem tentado trazer desenvolvimentos tecnológicos aí para o mundo e tem realmente ajudado muitas pessoas com isso, inclusive no sentido de melhorar as nossas condições ambientais. Inclusive a União Soviética poluía muito mais do que os países capitalistas, tá? Então isso é um dado para deixar claro. Você tem também aqui a questão do Bolívar. O Bolívar, ele é um símbolo usado por um regime socialista mais moderno, que é o bolivarianismo. Então, você dizer, o Bolívar não era obviamente que não, porque ele não fazia parte desse contexto moderno, mas o nome dele é usado como símbolo. E sim, se você olha lá para o Maduro hoje, sucessor do Chávez, e vê o que ele diz. Ele defende o socialismo.